vou compartilhar a tela também. Vocês conseguem ver a tela? Sim. Sim. Então, tá bom. O que eu fiz aqui? Não. Agora sim. Então tá. Eu vou começar então fazendo a revisão do que a gente viu na última aula. Se a internet estiver ruim, se ficar trancando, se vocês quiserem que eu repita alguma coisa, por favor, avisem. Então, vamos começar. Na última aula, a gente viu parnasianismo e simbolismo, e que são escolas mais relacionadas à poesia, não à prosa. Tanto que essa escola que a gente vai ver hoje, ela aconteceu ao mesmo tempo que o parnasianismo e o simbolismo, mas ela é relacionada à prosa, a textos escritos assim, não à poesia. Então, vamos começar revisando o simbolismo. O simbolismo, ele... Ai, gente, desculpa. Tranquei. Mas, enfim. Semana passada a gente viu as duas escolas, o simbolismo e o parnasianismo. E as duas são bem opostas uma à outra. Então, enquanto o simbolismo ele era mais subjetivo, ele se preocupava com o conteúdo, com o que o eu lírico estava expressando, o que o autor queria passar. Enquanto o simbolismo se preocupava muito com isso, o parnasianismo era exatamente. Então, vamos começar com o simbolismo. O simbolismo usa muito. Os autores simbolistas usam muito nos seus trabalhos metáfora e sinestesia. São as duas figuras de linguagens que eles mais usam. A metáfora, eu acho que, assim, é bem... Todo mundo já conhece bem, né? Que é fazer comparações para mostrar um ponto, Trancou bem, Sora. Ah, tudo bem, então, peraí. Só um pouquinho. Vocês conseguem me ouvir agora? Sim. Conseguem me ouvir bem? Então tá bom, vamos tentar de novo. Agora eu mudei de lugar, eu acho que agora vai. Conseguem ver a tela? Sim. Então tá bom. Vamos voltar onde a gente tá. Eu tava falando então que as figuras de linguagem que mais são usadas no simbolismo são a metáfora e a sinestesia. Então, a metáfora ela é usada através assim, de comparações para a pessoa poder dizer o que ela quer dizer
E a sinestesia é a mistura dos sentidos, do olfato, da visão, da audição, do tato, assim, mistura as coisas que tu vê com as coisas que tu, os cheiros que tu sente, assim, no ar, o tato, mistura todos esses sentidos para também o lírico usar na poesia. Então, eles vão muito atrás também do místico e do transcendental. Eles, as poesias do simbolismo, assim, são muito tristes às vezes. Então, eles acreditam que eles só vão conseguir a felicidade, a liberdade que eles procuram só depois da morte. Então, por isso que eles vão muito atrás desse místico transcendental. Também tem o vocabulário religioso que eles usam, que tem muito a ver com essa relação. E não foi muito popular no Brasil na época que existiu, que foi lançado o simbolismo, porque os artistas que faziam essas poesias, eles não tinham tanto poder aquisitivo para poder divulgar seu trabalho. E também não era muito o que estava sendo valorizado na época. Na época era mais o simbolismo. Então, ele só foi ter esse reconhecimento depois, por causa dos artistas que ele inspirou depois, dos autores que inspirou depois. O início, a obra de início é o Missal e Broquéis, de Cruz e Souza, que é um livro com várias poesias. E aí aqui a gente tem o Cruz e Souza. E nos poemas dele, ele usa muito essas imagens vagas, luminosas, brancas. Então é uma coisa assim para fazer essa relação com o místico, com o transcendental. Ele fala muito também de solidão, de morte. Ele também tem poemas com, assim, falando mais sobre o sensualismo. E o outro autor também é o Afonso de Guimarães, e ele também fala muito de amor e morte e misticismo, porque essas são as temáticas do simbolismo, então, no geral, vai ser sobre isso que eles falam. E também sobre religiosidade. Sara, só uma pergunta, já te interrompendo sem querer. Esses slides, eles vão estar disponíveis no Drive, né? Sim, eu vou colocar agora no final da aula. Ok. Eu vou colocar também umas questões sobre a escola que a gente vai ver hoje, e aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar na próxima aula também. Ou se vocês quiserem, eu deixo meu número aqui para vocês perguntarem, se vocês quiserem. O simbolismo, que nem eu falei, ele não teve muito sucesso na época que os artistas estavam produzindo obras simbolistas, porque na época o que era valorizado era o parnasianismo, que era uma escola que coexistiu com o simbolismo. Então, o nome vem de uma ilha grega, assim, mitológica, onde vivia o Apolo, que é o deus do sol, o deus da arte, e as musas. Então, era um lugar onde eles buscavam uma inspiração. E o que mais destaca o parnasianismo é que a forma que se escreve o texto é mais importante do que o conteúdo do texto. Então, assim, tem um poema bem famoso do parnasianismo, que é do vaso grego, que o autor ele vai descrevendo um vaso grego. Então, não é muito sobre o conteúdo do poema, e sim sobre como tu faz o poema. Por isso que os sonetos também eram bem usados durante o parnasianismo. A metalinguagem, que é falar sobre o que tu está fazendo, que nem o poeta falar sobre como é que é fazer poesia. O hipérbato, que é a inversão da ordem da frase, que normalmente é sujeito, verbo e complemento. Então, eles vão inverter tudo isso para poder fazer um poema assim bonito, que eles achem bonito. Então, eles usam muitas palavras desconhecidas, palavras raras. Eles retornam ideais grego-romanos, então volta e meia eles vão citar algum deus grego, fazer alguma referência à mitologia greco-romana. E o início foi também um livro de poemas, porque são escolas
relacionadas à poesia. Foi Fanfarras, de Teófilo Dias. E os autores mais importantes são esses três aqui que eu botei, que são a tríade parnasianista. Tem o Alberto de Oliveira, que está ali no canto, que foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Ele era bem objetivo, ele gostava muito de usar essas palavras raras nos poemas dele. Ele falava muito da natureza, ele gostava de descrever ambientes externos também. O Raimundo Correia, que está aqui no cantinho. Ele também foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. E nos poemas dele, ele usa as pombas muito como metáfora. Ele fala muito sobre sinestesia, a transitoriedade da vida, né? A passagem da vida, como passa rápido. E ele possui traços simbolistas também por essa questão do conteúdo, porque ele tem um conteúdo, essa questão da transitoriedade da vida que ele fala, tem esse lado mais simbolista. E o mais importante de todos, que normalmente aparece bastante, é o Olavo Bilac, porque ele conseguiu juntar a forma parnasianista com o conteúdo. Então, ele era muito bom. Ele falava muito sobre nacionalismo, sobre o amor sensual, mas aí não era uma coisa assim explícita, era uma coisa assim mais parnasiana, né? Então eles usavam umas palavras raras, eles faziam metáforas. Ele falava de mitologia também e do decadentismo da vida e das coisas. Então, ao mesmo tempo que tem o parnasianismo, que é essa coisa muito afastada, que não quer demonstrar muito a emoção de quem está fazendo o poema, tem o simbolismo, que é muito emotivo, que é sobre o eu lírico, e essas duas escolas, elas coexistiram. E junto com elas, tem a escola que a gente vai falar hoje, que é o realismo. E o realismo é o lado da prosa, é o lado dos textos. Então, o que estava acontecendo no mundo durante essa época? Ai, peraí. Deu. Tava tendo a segunda revolução industrial, que assim, ao redor do mundo, que foi quando a revolução industrial se espalhou mais para o resto do mundo, que a primeira era mais assim na Inglaterra e nos países próximos. Então, na segunda revolução industrial, ela chegou no Brasil e foi um impacto muito grande, foi essa questão das cidades do meio urbano, muita gente foi, essa questão das fábricas. E no Brasil estava tendo o segundo reinado, o final do segundo reinado de Dom Pedro II. Rio de Janeiro passou a ser a capital do país durante o período do realismo. Então, muitas histórias vão se passar no Rio de Janeiro. E uma coisa muito importante que tem em 89 é a proclamação da República. E isso vai aparecer bastante nos livros também. Então, é bem importante. É um assunto que vai estar frequente nas histórias. E os autores que a gente vai ter vão ser o Machado de Assis, que é bem famoso, o Aloysio Azevedo e o Raul Pompeia. E o realismo tem como marco inicial a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, que eu vou explicar um pouquinho mais depois. O realismo ele era bem objetivo e ele tinha assim, o intuito de fazer críticas sociais, que querer mostrar tudo que tinha de ruim na sociedade. Ele gostava muito de descrever o lugar para a pessoa saber bem onde o personagem tá, o que ele vê. A verossimilhança, que é mostrar as coisas na vida real, do jeito que elas são. E a análise psicológica dos personagens. Então, tu vai saber o que o personagem tá sentindo, o modo como ele vê as coisas. E aqui eu botei o positivismo porque é uma filosofia muito importante que vai influenciar os autores do realismo, que é muito do período também, que é essa questão de acreditar no conhecimento científico.
Então é muito anticlerical, ele não acredita tanto assim, mas não vai mais dar esse espaço religioso. E por isso também tem o racionalismo e o cientificismo. O cientificismo é provar suas teses através de experimentos científicos, através da ciência. Porque agora não pode ser só pelo achismo, não pode ser só mais pela fé. Tem que provar aquilo que tu tá falando. E aí. Ai, meu Deus, faltou o S do realismo. Vou. Não, tá certo. Realismo. Desculpe. Então é isso. Dentro do realismo, tem. Não é outra escola, mas é assim. Uma parte mais intensa do realismo, que é o naturalismo. Que ele é muito, muito influenciado pelo positivismo e pelo determinismo. O determinismo é uma corrente filosófica que acredita assim que o meio que tu vive, as pessoas com quem tu convive, influencia muito no que tu vai ser. Então tu não vai ter muita opção de ser muito diferente do que são as pessoas em volta de ti, do lugar de onde tu vem. E o marco inicial é o livro Mulato, do Aloysio Azevedo, que eu vou mostrar um pouco depois. E aqui eu botei uma fotinho do livro Cortiço, do Aloysio de Azevedo também, que é, que é muito importante e é o livro assim mais famoso do naturalismo. Na época que eu vi, né, quando eu aprendi isso, eu tive muita dificuldade para separar assim o que era de fato realismo e o que era o naturalismo. Então eu achei legal fazer essa tabela aqui para mostrar bem quais as diferenças. É claro que nem eu falei, naturalismo, ele é uma parte do realismo, mas ele é uma parte assim mais intensa. Então tem essas diferenças. Que nem o realismo, ele vai tratar mais de situações individuais. Então, um autor que vai tratar do realismo é o Machado de Assis. E o naturalismo, ele olha mais para o coletivo, ele não olha mais para situações assim, de cada pessoa, como mais a pessoa está se sentindo. Tanto que o realismo tem essa análise psicológica do sentimento dos personagens, e o naturalismo não. Ele tem essa questão de animalizar as pessoas. Assim, vai comparar as pessoas com animais, vai dizer assim, o fulano latiu. E tem muito essa questão do movimento também. E é muito intuitivo, então não tem essa análise do que a pessoa está pensando, a pessoa está muito mais agindo pelo instinto. O realismo, ele trata mais das histórias da burguesia, e a partir de histórias, assim, pessoais, de personagens, ele critica a sociedade. E o naturalismo não, ele é bem explícito, ele fala muito de coisas chocantes que tem na sociedade, de coisas que as pessoas na época não queriam ver. E ele fala muito do proletariado, da classe trabalhadora, que vocês vão ver muito nas obras do Luiz Azevedo. Então, dos autores que eu mostrei lá no início, o Machado de Assis, ele é realista, ele faz muitas obras do realismo. E o Aloysio Azevedo e o Raul Pompeia são naturalistas. Então agora a gente vai ver um pouco deles. O Raul Pompeia, ele atuou em movimentos abolicionistas e republicanos. Então tem que pensar que isso é uma coisa que estava acontecendo na época, nesse, assim, final do século XVII. Não, peraí, XVIII. XIX. Às vezes eu me perco, desculpa. Que é essa questão da abolição da escravatura, da proclamação da república, do fim da monarquia. Então, são coisas muito recorrentes que vão aparecer nas obras e que os autores estavam muito relacionados.
A obra mais importante dele é o Ateneu, de 1888. O nome do Ateneu é o Colégio Interno, onde se passa o romance. E ele faz muitas descrições físicas e psicológicas. E no Ateneu é a história de narrador-personagem, que quem conta é o personagem principal, o Sérgio, depois que ele envelhece, ele conta essa história. Ali eu botei um trecho do livro para mostrar bem o que eu tava falando dessa questão descritiva. Deixa eu ler aqui para vocês. Era um boletim de propaganda pelas províncias, conferências em diversos pontos da cidade, a pedidos, a sustância, atochando a imprensa dos lugarejos. Caixões, sobretudo de livros elementares, fabricados às pressas, com um ofegante e esbaforido concurso de professores prudentemente anônimos. Caixões e mais caixões de volumes cartonados em Leipzig. Enfim, ele descreve muitas coisas, ele fala muito sobre o Ateneu, que é o lugar, e a história é sobre o Sérgio, que é um menino, que ele entra nesse internato, que é um internato muito rígido, e lá ele vai conhecendo várias pessoas, ele vai ficando amigo de várias pessoas, e ele vai se metendo em encrenca várias vezes por causa dessas pessoas, ou por causa do próprio comportamento dele. No final, ele fala que ele era apaixonado pela mulher do diretor. E o livro termina com o Ateneu pegando fogo. O Ateneu pegou fogo. E é assim que termina, mais ou menos, a história. O outro, que também é naturalista, é o Aloysio de Azevedo. Deixa eu só pegar mais uma aguinha aqui. Na obra do Aloysio de Azevedo também tem muito o determinismo. E ele fala muito de sons e movimentos em cena. E isso vai dar para ver bem assim no Cortiço. Os trabalhos principais dele são O Mulato, de 1881, e O Cortiço, de 1890. O Cortiço é o mais conhecido, mas o Mulato também é bem importante. E o Mulato é a história do Raimundo, que é um filho bastardo, e a mãe dele morre, e ele é mandado para longe do pai dele, porque ele era filho de uma escrava com um senhor, e aí o senhor manda ele embora, e depois ele volta. O Raimundo volta e tenta descobrir um pouco sobre a história dele. E esse livro aborda temas muito importantes, como o racismo, e então ele é bem naturalista por essa questão de querer mostrar coisas que na época as pessoas não queriam ver. Mostrar coisas polêmicas da época, mostrar o lado ruim da sociedade na época. Essa questão de mostrar o lado ruim, assim, da sociedade, o lado mais... enfim, mostrar muito a vida do proletariado. É bem visível no Cortiço, de 1890, onde é muito assim, ele usa essa questão do animalismo e do movimento, ele compara muito as coisas que acontecem no Cortiço com essa movimentação rápida, quase como uma fábrica, assim. Tem um comportamento, as pessoas que vivem lá têm um comportamento mais animalesco, uma coisa mais instintiva, agem mais através do instinto, mas não são personagens tão desenvolvidos, assim, são mais estereótipos. E conta a história do João Romão, que é o dono do Cortiço, e dos inquilinos. Me chamou? Não, mano, pode ir lá. Desculpa, gente, meu irmão. Ele tá por aqui. E esse João Romão, que é o dono do Cortiço, ele... Me ajuda? Ai, gente, desculpa, só um pouquinho. Meu irmão de novo.
Deu, voltei. Esse João Romão, ele explora muitos inquilinos e ele tem meio que assim um rival e ele tem muita inveja dele. E então, tudo que esse rival tem, ele quer ter também. E aí, conforme o tempo passa, ele vai enriquecendo e ele vai querendo transformar o cortiço mais numa coisa aristocrata. E ele vai querendo expulsar as pessoas do cortiço. E ali eu botei um trecho. Eu acho que aqui eu botei um trecho de um mulato. E eu vou ler aqui um pouquinho. É bem descritivo também, então dá pra ver essa parte do realismo. A pobre cidade de São Luís do Maranhão parecia entorpecida pelo calor. Quase não se podia sair à rua. As pedras escaldavam, as vidraças e os lampiões faiscavam ao sol como enormes diamantes. As paredes tinham reverberações de prata polida. As folhas das árvores nem se mexiam. As carroças d'água passavam ruidosamente a todo instante, abalando os prédios. E os aguadeiros, em mangas de camisa e pernas arregaçadas, invadiam sem cerimônia as casas para encher as banheiras e os potes. Em certos pontos não se encontrava viva alma na rua. Tudo estava concentrado, adormecido. Só os pretos faziam as compras para o jantar ou andavam no ganho. Então é bem descritivo. Tem essa parte que eu queria mostrar, que é uma obra naturalista, mas como o naturalismo está dentro do realismo, vai ter as mesmas características, só que vai ser mais intenso. Vocês ainda conseguem ver aqui a tela? Só um pouquinho. Sim. Então tá bom. E por último, mas o mais importante, que eu acho que todo mundo vai conhecer, é o Machado de Assis. O Machado de Assis, ele tem muitos... Sabe me dizer o porquê que o Machado de Assis ele tem tanto reconhecimento? Eu vou falar agora. Mas ele, assim, se tu olhar os trabalhos dele, agora eu vou falar um pouquinho de cada história, tu vai conseguir entender. Eu espero. Se ficar com dúvida, me perguntem. Mas o Machado de Assis, ele foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, então eu acho que isso já dá um reconhecimento enorme. E ele é muito conhecido, assim, pela ironia dele, que ele usa nos livros dele. E também uma coisa que ele fez, que foi muito legal, foi os capítulos dos livros dele serem curtos. Então, às vezes, os capítulos são uma página, assim, sabe? O que facilita muito a leitura. E eu li uns livros do Machado de Assis, e apesar de ser escrito tipo, em 1800 e tanto, não é uma leitura difícil. E eu achei isso muito legal. São capítulos curtos e é uma linguagem que tu entende, não é uma linguagem assim que tu olha e pensa, meu Deus, o que a pessoa quis dizer com essa palavra? Não. E eu achei isso muito legal. Antes de ficar conhecido com esses trabalhos do realismo, ele também tinha obras românticas, obras do romantismo, que é uma escola que veio antes, que a gente vai estudar na próxima aula. Mas elas não tiveram tanto destaque. Elas são conhecidas, mas não têm tanto destaque. Tem a Yaya Garcia, Mão e a Luva, Helena, enfim, tem várias outras. E ele também fez poesias, ele fez várias poesias, apesar dele não serem tão conhecidas, ele fez. Então, assim, ele tem muitos trabalhos, ele
um conteúdo muito vasto, assim. E era tudo muito bom. Então, ele tinha bastante reconhecimento, acho que muito por isso também. Um traço que é bem do Machado de Assis, que quando vocês veem uma obra dele, vocês vão reconhecer, é que ele conversa com o leitor. Então, assim, às vezes ele faz, assim, uma pergunta retórica para o leitor. Ou, assim, falando que o que o leitor deve achar dessa história. Mas vale lembrar que ele é mais realista. Ele não é naturalista. Então, o Machado de Assis, ele vai contar histórias da burguesia e, a partir daí, ele vai fazer uma crítica à sociedade. Então, essa parte mais realista, ela vai falar, assim, dessa questão do casamento por interesse, que na época tinha muito, que não era o casamento por amor, as pessoas casavam, assim, pela união de bens, essa hipocrisia, assim, que vai muito em contraste com o romantismo, que vocês vão ver semana que vem. O romantismo, ele falava muito do casamento por amor, da paixão. E aí o Machado de Assis, ele mostrou esse outro lado, que é o lado real, é o que acontecia na época. E acontece até hoje, né? Mas acho que não com tanta frequência, assim. E as histórias mais famosas dele, realistas, são o Dom Casmurro, o Quincas Borba e o Memórias Póstumas de Brás Cubas. O Memórias Póstumas de Brás Cubas é o marco inicial do realismo. E é muito legal porque é uma história contada por um morto. Então, o personagem principal, ele já morreu. E ele vai contando a vida dele do momento que ele morreu até o momento que ele nasceu. Então, vai sendo assim de trás para frente. E ele vai falando de tudo e de todo mundo. Então, assim, ele não tem esse medo de fazer essa crítica porque ele já morreu, né? Então, vai perder o quê? Não tem nada a perder. Então, ele fala muito da vida dele, ele fala que ele não fez nada muito relevante durante a vida dele. Ele vai falando sobre a infância, ele vai falar sobre a adolescência, que ele, apesar dele ter ido para a Europa, estudado na Europa, ele realmente não fez muito. Assim, ele virou um advogado, mas ele não foi uma pessoa muito relevante. Ele fala do primeiro amor dele, ele fala da vida das pessoas ao redor dele, assim, da hipocrisia da sociedade ao redor dele e dele mesmo. Então, é uma coisa bem diferente do romantismo, porque vai ser bem real, vai falar sobre a sociedade que estava na época e sobre o que existia lá. E eu acho que é por isso que ela era tão relevante na época. E aqui também tem o Quincas Borba, que é o nome de dois personagens. É o nome de um homem que ele era muito, muito rico, e se chamava Quincas Borba, e do cachorro dele, que também se chamava Quincas Borba. Aí o Quincas Borba, a pessoa morre e deixa toda a herança dele pro cachorro Quincas Borba. Então, mas quem vai cuidar da herança vai ser a pessoa que cuidava do cachorro. E essa pessoa tem que cuidar desse dinheiro, né? Então ela vai para o centro urbano para resolver essas questões. E ela vai sendo enganada por várias pessoas no caminho. E no final, esse dono do Quincas Borba, o novo dono, vai ficar pobre, que nem no início da história. E eu acho que, assim, uma das mais marcantes, que é o Dom Casmurro, que tem essa questão do mistério, então, que eu vou contar um pouquinho agora. O Dom Casmurro é a história da Capitu, do Bentinho e do... Ai, meu Deus, tem o terceiro. Mas, enfim. A história é contada pelo Bentinho, já velho. Então, tem muito essa característica, né? Que nem o Brás Cubas conta a história quando morreu e o Bentinho vai contar a história quando ele envelheceu. Ele conta a história da vida dele. E, principalmente, esse triângulo amoroso.
da Capitu, do Bentinho e do amigo dele, que eu vi ontem e o nome sumiu da minha cabeça agora. Desculpe, realmente desculpe. Mas ele conta muito da vida dele, que o Bentinho, ele ia ser padre, mas ele não queria virar padre. Escobar era o amigo dele. Eu acho que era Escobar. Lembrei. E lá, então, ele foi para esse mosteiro virar padre, e lá ele conheceu Escobar, e juntos eles saíram desse mosteiro, não viraram padres. E no final ele casa com o Bentinho, ele casa com a Capitu, que era o amor dele desde sempre, desde a infância. E uma coisa muito importante, assim, muito legal de notar, é o contraste que dá a descrição da Capitu quando comparado à descrição que usavam no romantismo para as mulheres. Então eu vou mostrar para você semana que vem, mas a descrição era muito assim, uma visão muito apaixonada, idolatrava a mulher. E aqui não. Ele mostrava uma visão mais realista, assim, nem tanto, né? Porque o Bentinho ele era muito ciumento, então ele tinha muito na cabeça que a Capitu traiu ele com um amigo dele. Então, tem essa visão assim da mulher, mas não mais com essa idolatria. Ele não idolatra a Capitu. Ele vê que ela é uma pessoa cheia de defeitos também. Mas não num ponto assim positivo. Ele fica muito irritado com isso. Então, ele começa a viajar muito na própria cabeça. Ele acha que a Capitu traiu ele com o Escobar. E aí, a Capitu e o Bentinho têm um filho. E o Bentinho começa a achar que o filho dele se parece com um amigo dele. E ele fica assim muito incomodado e ele acaba se afastando da Capitu, manda a Capitu e o filho dele para a Europa e ele acaba a história sozinho contando sobre isso que aconteceu. E os autores mais importantes são esses. Então, assim, eu acho que o mais importante para entender, assim, é que o realismo ele queria mostrar mais a vida no Brasil e no mundo no geral, né? Porque não é uma escola só brasileira, mostrar o lugar como ele era. Ele não queria botar assim uma lente pra ver as coisas de um jeito romântico, de um jeito poético. Não, ele queria mostrar a vida como ela era. Então vai ter essa denúncia social, vai ter essa crítica, às vezes não tão explícita, né, da sociedade. E é, é isso muito. Essa é a maior importância. Essa é o maior diferencial, que é essa exposição. Então, assim, a influência das correntes filosóficas da época, do positivismo, do determinismo. O determinismo é muito importante no naturalismo. E então, para notar a diferença também, dá para dizer que o naturalismo é um realismo mais intenso. E é mais sobre isso, então. Eu quero muito que vocês entendam a diferença, assim, onde o realismo e o naturalismo se diferenciam. Que o naturalismo ele é muito mais explícito, ele mostra muito mais a classe trabalhadora, ele vai expor muito mais temas como a homofobia, como o racismo. E o realismo não, ele vai olhar muito mais para a burguesia. Então ele vai falar muito dessa questão das vidas amorosas, do casamento por interesse. No realismo também vai ter mais essa questão da república, porque na realidade, quando teve essa proclamação da república, as pessoas, assim, no geral, não notaram muita diferença logo de cara. Então, só quem mais estava ligado nessa questão, as pessoas da burguesia que estavam assim, a favor ou contra. Então, tem essa mudança, e é isso que eu quero que vocês entendam bem. Quando um aparece, quando o outro aparece.
E eu acho que no geral é isso. Alguém ficou com alguma dúvida? Eu não. Então tá bom. Deixa eu ver se eu consigo abrir o chat aqui. Parar de compartilhar. Não tem nada no chat, então eu vou parar a gravação.